Olá, meus irmãos. Eu sou a Maria Clara, sou colaboradora da Sociedade Espírita Irmã Rosália, e hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o capítulo 27, Pedi e Obtereis, o item 22, sobre a maneira de orar. Então, bom, os espíritos eles trazem pra gente que a primeira coisa que a gente devia fazer ao acordar é fazer uma prece. Então, a gente passa muito tempo, né, daqueles que têm um histórico religioso aí, acho que aprendeu a rezar, fazer um Pai Nosso, fazer uma Ave Maria, e os espíritos trazem pra gente agora umas orientações de como fazer essa prece por nós mesmos, né, com as nossas palavras. E ele fala que a gente devia fazer isso, ser o primeiro ato que nós fizemos ao acordarmos. E de reconhecer a noite que passamos, né, de agradecer se foi uma noite boa, de pedir ajuda, de fazer tudo isso, mas que a maneira que devíamos começar o nosso dia é com a oração. E ele discorre um pouco assim sobre, acho que primeiro que não é a prece. Então, o que às vezes a gente faz que não necessariamente se caracterizam como uma prece, né? Que seria essa questão da gente repetir essas palavras que a gente decora de forma leviana, sem prestar atenção, né? Então, às vezes você tá rezando o Pai Nosso ali, tá passando o dia na sua cabeça, como foi, o que você vai fazer durante esse dia que começou. E que isso não é uma prece. Que a prece, o primeiro critério para a gente fazer essa prece é ela ser feita do coração, é a gente estar prestando atenção nela, é a gente colocar os nossos sentimentos mais verdadeiros nessa prece, porque é uma conversa que a gente está tendo, né? Então é uma conversa com Deus. Então, do mesmo jeito que a gente tenta ao máximo se concentrar na conversa que a gente está tendo com as outras pessoas, com Deus a gente também vai fazer isso, né? Então, prestar atenção, estar ali atento ao que você está falando, ao que você está pedindo. E ele coloca essa necessidade da gente, por ser uma conversa com Deus, da gente se colocar para Ele de uma forma humilde, né? De uma forma profunda, reconhecendo tudo aquilo que Ele nos deu, todas as bênçãos recebidas, tudo aquilo que nos fez aprender, que nos ajudou a chegar aonde estamos. Agradecer pelas oportunidades de estar com família, de estar com amigos. Tudo isso de forma muito humilde, reconhecendo essa presença, reconhecendo essa divindade que tanto nos ama e que tanto nos dá. Ele coloca também pra gente reconhecer as nossas próprias fraquezas. Então, quando a gente estiver pedindo algo na prece, além dessa postura de humildade, a gente reconhecer que nós precisamos de ajuda, que às vezes a gente não vai dar conta de tudo, e que muitas vezes, às vezes a gente pede para Deus solucionar os nossos problemas, né? Mas que não é assim. Ele não vai solucionar os problemas pra gente, né? A espiritualidade tá ali como apoio, mas ela não vai fazer o que tiver que ser feito pela gente, né? Então, ele fala pra gente pedir força, pra gente reconhecer a nossa fraqueza, quando a gente for pedir amparo e misericórdia e indulgência, e pedir que a nossa fé seja fortalecida, que a gente tenha a clareza de pensamento para a gente conseguir lidar com aquilo que aparecer no nosso dia a dia, né? Então, não fazer uma prece esperando que os problemas sejam resolvidos pela gente, mas pedir que nós tenhamos essa força, essa resignação para resolver as coisas que vierem, né? Para encarar as coisas que vierem. Ele fala também algo que eu acho muito bonito, é que a prece, dentre muitas outras coisas que ele coloca, não é só essas palavras, não é só um momento em que na hora que eu acordo ou na hora que eu vou dormir, eu paro e converso com Deus, né? Tudo aquilo que a gente faz em prol do outro também é uma prece. Então, se eu tenho um exemplo de Jesus Cristo, por exemplo, que é esse exemplo de caridade, de amor ao próximo, quando eu tenho essas demonstrações, de certa forma, eu também estou conversando com ele. Então isso também é uma prece, né? Eu estou reconhecendo ali a necessidade que eu tenho de trabalhar e como que esse trabalho pode me ajudar a ser uma pessoa melhor, como esse trabalho pode me ajudar a resolver os problemas que eu estou pedindo na prece, né? Ajuda na prece. Então, a maneira de orar
ele coloca, é uma maneira muito individual, mas que deve ser feita de coração. É algo que deve ser feito não de forma leviana. A gente prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, a gente pedir com todo o amor que a gente tiver, pedir, rogar, reconhecer todas as coisas boas que nos foram dadas, né? E que nessa conversa com Deus a gente consiga fazer isso realmente de uma forma muito mais íntima, muito mais consciente. Então é isso, eu recomendo muito a leitura, tem muito mais coisas nesse capítulo sobre a maneira de orar. É uma leitura muito interessante, de verdade. E ficamos por aqui, então até mais, tenham uma ótima semana.